Bíblia aí na sua casa, tome a sua Bíblia e abra comigo, por favor, no Salmo de número 51. Salmo de número 51. Nós vamos ler o verso número 7. Glória a Deus. Salmo de número 51, verso 7. Diz assim: Purifica-me com esopo, e serei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Purifica-me com esopo, e serei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Glória a Deus. Meus irmãos, em alguns minutos eu pedi a ajuda do Espírito Santo para entregar aos irmãos aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. E foi esse texto que o Senhor nos deu por base para nós meditarmos esta noite de sexta-feira. O Salmo de número 51, ele tem sido atribuído a Davi. Segundo a Bíblia, no livro de Reis, Davi, o doce salmista de Israel, assim que a Bíblia o chama. Do 3 ao 73 do livro dos Salmos foram compostos por Davi. O Salmo 51, porém, tem um quê de diferente, porque o Salmo 51 é um cântico, é uma melodia composta de uma oração. No 51, Davi ora, ele não só canta, ele ora. E essa oração, ela está em tom menor. O tom menor, os músicos sabem melhor do que eu que o tom menor, um mi menor, um lá menor, um ré menor, não é isso, Vitor? Tem uma melodia mais emotiva, melancólica, diferente de um sol maior, de um lá maior, que sempre encabeça uma canção alegre. Quando se toca uma música em lá menor, em mi menor, em ré menor, vem aí uma canção que fala na alma, que carrega sentimentos muito fortes, muito intensos. E essa oração do Salmo 51 de Davi vem num tom menor. Essa melodia vem num tom menor. No Salmo 51, Davi ora porque ele havia pecado. É uma oração de arrependimento. É uma oração de súplica. Davi pecou. E por isso ele está orando. E nós temos o Salmo 51 como um clamor pelo perdão de Deus. O Salmo 51 revela que Davi pecou e o que é pecar, ou o que é pecado. O pecado, ou a palavra pecado, tem a sua raiz etimológica na palavra grega amártia. Nós sabemos que amártia significa literalmente errar. Isso tem sido traduzido numa das disciplinas teológicas que nós temos como a amartiologia, que é o estudo do erro, mais popularmente conhecido como o erro do alvo. Então Davi pecou, Davi errou o alvo. Isso aqui tem uma lição muito séria. Essa pequena e rápida introdução já nos oferece uma lição muito poderosa, porque quando eu penso em alvos, eu contextualizo. Todos nós sabemos o que é um alvo, pastor Roberto. Nós já vimos. Na minha casa tem um na parede. A gente atira dardos, né? E geralmente esses alvos que a gente tem hoje, eles são uma peça única, formada ou subdividida por alguns círculos e cores. É uma peça única, mas começa com um círculo de uma cor, um círculo de outra cor, um círculo de outra cor e vai diminuindo até chegar no centro. E cada círculo desse de cor distinta tem uma pontuação. E quem atira dardos no alvo
dependendo de onde acerta, pontua, marca um ponto. E a pergunta é, nessa rápida reflexão, quem atira um dardo num alvo e acerta na cor que vale 10, sempre a cor central vale 100, os irmãos sabem do que eu estou falando. Quem acerta na cor que vale 10, acertou ou errou o alvo? Alguém pode dizer, se acertou na cor que vale 10, errou o alvo, porque a cor que vale 100 está no centro. Mas na verdade, se você meditar comigo, quem acerta a cor que vale 10, não deixou de acertar o alvo, acertou o alvo 100%. Ele só não pontuou 100%, mas acertou o alvo, porque o alvo é um só. Porque o alvo que você tem aí na sua casa, ele tem várias cores, mas é um só. Então quem acerta a pontuação de 10, acertou 100% o alvo. Isso naturalmente. No reino de Deus, nós temos uma visão diferente. No reino de Deus, o alvo, ele é composto não de cores, ele é composto de mandamentos, de ordens. É por isso que errar o alvo é pecado. Isso não digo eu, deixa-me ver se eu consigo fazer vocês entender rapidamente para a gente seguir. No alvo comum que a gente conhece, quem acerta 10, acertou 100% do alvo. Só não pontuou, mas acertou 100%. No reino de Deus, se nós acertarmos 99% e errarmos 1%, nós erramos o alvo. Então entenda, vou repetir de novo para os irmãos entenderem. Esse alvo que a gente tem em casa, se você acertar a cor que vale 10, ainda assim você acertou o alvo. Mas no reino de Deus, se você acertar 99% e errar uma cor, você errou o alvo completamente. Essa coisa da sua cabeça, irmão Luiz, não é não. Quer ver como não é coisa da minha cabeça? Veja, Tiago, se você tiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 2. Tiago, capítulo de número 2. Dobre a sua atenção. Tiago, capítulo 2. Não se distrai agora para você entender. Verso de número 10, a palavra diz assim, olha o que Tiago diz. Porque qualquer que guardar toda a lei e errar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Ora, se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, você errou o alvo. Você errou o alvo. Então, no reino de Deus é assim. Essa lógica do alvo se aplica no reino de Deus de uma forma inversa. Na nossa lógica, quem acerta um ponto do alvo, mesmo que não vala a pontuação máxima, não deixou de acertar o alvo. Mas no reino de Deus, se nós fizermos 99% e errarmos 1%, nós erramos o alvo. Isso significa o quê, pastor? Isso significa, irmãos, que Deus está falando conosco, que nós podemos não roubar, nós podemos não matar, nós podemos não nos prostituir, nós podemos não mentir, mas se nós não amarmos os nossos irmãos, nós erramos o alvo 100%. Nós erramos o alvo 100%, porque o que disse não matarás, também disse amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Nós erramos o alvo 100% quando achamos que nós podemos acertar em alguns pontos e abrir mão de outros. Na vida comum, quem atira um dardo em um alvo e acerta a pontuação de 10, não errou o alvo, só não pontuou. Mas no reino de Deus, 99% correto é invalidado por um desacerto. Então nós precisamos rever o nosso caminho. Não adianta não adulterar e mentir. Não adianta não mentir e odiar.
Porque aquele que mandou não mentir, mandou amar. Aquele que mandou não adorar outro Deus, também mandou não cobiçar aquilo que é do próximo. E se você acertar 9 dos 10 e transgredir em um, você tropeçou, eu tropecei nos 10. É isso que Deus está dizendo. É um efeito dominó. Sabe quando tem vários dominós e alguém toca no primeiro dominó e ele desaba e vai derrubando todos os outros? O erro que nós cometemos sempre vai ser o primeiro dominó da fila. Você pode ter acertado 9, se você errar em um, a fila se desmonta. Então, pecar é errar o alvo. Não peque, irmão. Nós precisamos acertar o alvo 100%. Existem algumas coisas que são mais difíceis para um e mais fáceis para outros. Mas o Senhor está dizendo, se nós tivermos facilidade em obedecê-lo em alguma coisa, nós não podemos descuidar daquelas ordenanças que nós temos dificuldade de obedecer. Porque se nós errarmos apenas um, nós fomos reprovados. Davi pecou. Cometeu um erro, e o pecado traz em si os seus efeitos. O pecado causa alguns efeitos. Errar o alvo traz alguns efeitos. E um dos efeitos que Davi sentiu depois de pecar, o principal deles, Salmo 51, verso 7. Davi disse, purifica-me com esopo. Limpa-me, e eu me tornarei mais alvo, mais branco do que a neve. O pecado traz os seus efeitos. E quando Davi disse assim, purifica-me com esopo, Davi estava revelando o efeito do seu pecado. Por quê, pastor Luiz? Porque quando Davi orou e disse, purifica-me como esopo, ele pediu a Deus que tratasse ele como se ele fosse um leproso. Porque o esopo é um arbusto, é um ramo de uma árvore que era utilizado no Antigo Testamento para purificação da lepra e do leproso. E quando Davi disse, purifica-me com esopo, ele estava dizendo, o pecado que eu cometi, que foi o adultério, que foi o homicídio doloso, premeditado. Alguém consegue qualificar o erro de Davi em 3 ou em 4 distinções, aditivos. Davi pecou e ele está dizendo, agora estou me sentindo como um leproso. O erro que eu cometi trouxe sobre mim o sentimento de quem é leproso. E o que é lepra? Efeito do pecado. Lepra é uma doença infecto-contagiosa que destrói as camadas da pele, a derme, a epiderme, e vai destruindo os nervos. É uma doença infecciosa, e quem tem essa doença tem que ficar separado. No Novo Testamento, Jesus curou alguns leprosos, alguns de longe, outros ousaram chegar mais perto, mas Jesus era o único que tinha coragem para chegar perto de leprosos, porque Jesus tinha poder para curá-los. Isso literalmente. Mas a Bíblia tratava leprosos como amaldiçoados, tratava leprosos como pecadores. E Davi está dizendo, o meu pecado me faz sentir como um leproso. Purifica-me com esopo. Eu preciso, Senhor, ser limpo, ser purificado, porque o efeito do meu erro me faz sentir como se as minhas peles estivessem se desfazendo. E tem gente que peca e não sente nada. E alguns se escondem no fato de acertar 9 vezes, como se um erro não derrubasse o castelo das convicções deles. Mas Davi não. Davi acertou 99 vezes. Na única vez que ele pecou, ele se sentiu como leproso. Só que Deus já havia dado diretrizes para tratar a lepra. E essa é a mensagem. Dobre a sua atenção aí agora. Já havia dado diretrizes para tratar a lepra nas páginas do Antigo Testamento, veterotestamentárias.
Isso está, abra sua Bíblia em casa, abra sua Bíblia aqui. Isso está em Levítico, capítulo de número 14. Davi está se sentindo como um leproso, efeito do pecado. A mensagem é em síntese, mas dá para a gente entender. Ele disse: Senhor, na oração depois que ele pecou, me purifica com esopo. Eu estou me sentindo como um leproso. Mas Deus já havia dado a receita para curar a lepra. Isso está em Levítico, capítulo de número 14, e eu estou sentindo a presença de Deus na sua palavra. Aleluia. Eu sei que você pode ser visitado por Deus aí na sua casa também, como nós estamos aqui. Veja, capítulo 14, o verso de número 34. Irmãos, a lepra, pastor Alex, no Antigo Testamento era algo tão terrível, que tinha capacidade de se apegar à casa das pessoas. A lepra era uma doença tão terrível que não só ela afetava o ser humano, mas afetava a casa dele, os copos, a mesa, a cama e as paredes da casa. E olha o que o Senhor disse através de Moisés, verso de número 34 do capítulo 14, ele disse: quando tiverdes entrado em Canaã, terra que eu vos dou por herança, se houver praga de lepra em uma casa da terra da vossa possessão, veja que eu não estou falando algo sem fundamento bíblico, lepra na casa, quando houver lepra na casa, veja, o dono da casa, verso 35, fará saber o sacerdote. Eita! Sabe o que o texto está dizendo? Se tiver lepra na casa, o dono da casa tem que contar para o sacerdote. Pastor Roberto, tem que chamar o sacerdote e dizer: percebi que tem algo diferente nas paredes da minha casa. É lepra. Aleluia. Lepra é pecado. Lepra é pecado. E Provérbios, capítulo de número 28, verso 13, diz assim: ei, não encubra. Se houver lepra, confessa e deixa. Porque quem cobre não prospera. Mas quem identificar lepra na sua casa e chamar o sacerdote, vai alcançar misericórdia. Aleluia. Se o dono da casa, e tem que ser o dono da casa, viu? Tem que ser o proprietário. Tem lepra na minha casa. Verso de número 35. Chama o sacerdote, conta para ele. Deus está falando conosco. Aí o verso 36 diz assim: quando o sacerdote ficar sabendo, o verso 36, então ele vai dar uma ordem: esvazie a casa, porque eu vou examinar. Olha só, pastor Roberto, olha como Deus ordenou que se tratasse a lepra. Se o proprietário identificar que tem lepra nas paredes, ou suspeitar que tem lepra, conta para o sacerdote, chama ele. E o sacerdote vai agir da seguinte forma: primeiro, antes de eu ir aí verificar se é lepra mesmo, você vai ter que esvaziar a casa. Vai ter que tirar mesa, cadeira, vai ter que tirar cama, copo, talher, vai ter que tirar tudo. A casa vai ter que ficar vazia. Primeiro, tem que ficar vazia porque lepra é contagiosa. Porque lepra pega. E é por isso que o salmista, no Salmo 1, no verso 1, ele diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho de quem peca, dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Esse homem será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água. As suas folhas serão sempre verdes, e tudo quanto fizer
prosperará. Aleluia. Não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento espalha. Por isso, os pecadores não ficarão de pé no dia do juízo e nem permanecerão na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Qual é o conselho de Deus para nós nesse momento da mensagem? Não ande com leproso. Ah, mas Jesus andou. Jesus andou não. Jesus encontrou. Quando se encontrou com eles, a lepra sumiu. Aleluia. Se você não é capaz de mudar o comportamento com quem você se relaciona, antes você é absorvido pelos tais comportamentos, não ande com quem é leproso, porque lepra pega. Então esvazia a casa primeiro, porque lepra pega. E por que mais esvazia a casa? Segundo, por que esvazia a casa? Segundo, esvazia a casa porque eu só vou examinar depois que não tiver nada dentro dela, para você poder dizer: a lepra não é minha, a lepra é da cama. A lepra, aleluia, é do copo, a lepra é da cadeira, a lepra não é minha. O Senhor diz: esvazia a casa para quê? Para não haver terceirização da culpa. Ah, irmãos, guarde isso porque é de Deus. Nós usamos muito dizer: o culto está frio, eu não sinto Deus, tem alguém em pecado aqui. Quando a gente vai para a igreja, não acontece nada, o céu está fechado porque alguém está em pecado. A culpa não é minha, eu não chorei, eu não falei em línguas, eu não adorei, mas é porque tem alguma coisa errada aqui. Aí o Senhor está dizendo: tem lepra, mas eu vou esvaziar a casa para examinar, e ninguém vai poder dizer: a culpa é da cama. Tá bom, quando a gente está todo mundo reunido, alguém diz: eu não sinto Deus porque tem pecado aqui. E agora? Por que você não está sentindo Deus aí? E agora? A culpa é de quem? Por você não conseguir dar um glória a Deus aí na sua casa durante o dia. O Senhor está dizendo: eu esvaziei a casa para tratar a lepra nesses dias, e ninguém vai poder dizer: a lepra é de terceiro, a casa está vazia, não está? A gente não está podendo vir na igreja, não é? Então a lepra não é de quem está aqui, a lepra é sua. Se você não está conseguindo orar na sua casa, a lepra é sua. Mas vai ter que colocar a culpa em quem, irmão? Nós vamos colocar a culpa em quem hoje? Nesse dia de quarentena, pastor Roberto, nós vamos colocar a culpa em quem? Pela nossa falta de comunhão com Deus, a nossa falta de oração, a nossa falta da presença. A gente não sente aqui, fala que tem pecado. E agora na sua casa? Quase 40 dias você não sentiu a presença de Deus, nem 10. Era mãe, a casa está vazia. Não vai dar para dizer: a culpa é do pastor. A culpa é do pregador que não orou, estava na carne. E agora? A culpa é de quem? Pela semana toda que a gente não ora. Nossa, eu vou esvaziar a casa para não haver terceirização de culpa. Porque aqui quando a gente se reúne, tem mesa, tem cadeira, tem sofá. Aí o Senhor disse: vou esvaziar a casa para depois examinar qual que é a fonte da lepra. Naum disse: Deus é um Deus zeloso e vingador, não tem o culpado por inocente. E agora, irmão, a gente vai colocar a culpa na mensagem do irmão que não prega tão bem, na mensagem do cantor que é desafinado, ou não? E agora? Agora é você e Deus aí na sua casa. A lepra agora é nossa, irmão, é nossa. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse santuário. Casa vazia não permite terceirizar a culpa.
Aí sabe o que ele disse? Esvazia a casa, porque eu vou examinar. Aí quando a casa estava vazia, ele entrava na casa e olhava as paredes. Porque o problema não estava nos móveis, estava na parede. Ele achou manchas na parede. Lepra. Aleluia. Casa leprosa. Aí sabe o que o sacerdote fazia? Não está na minha cabeça não, irmão, está na Bíblia. Verso 38. Vamos entender qual é esse período que a gente está vivendo para a gente encerrar? Esvazia a casa. E segundo, quando o sacerdote via que tinha manchas, no verso de número 38, ele saía, fechava a porta, pastor Alex, e isolava a casa. Ninguém vai poder entrar durante 7 dias. Casa vazia e casa isolada. Verso de número 46 e 47. Ninguém poderia entrar. Se entrasse, estava contaminado. Ninguém poderia deitar, dormir, comer na casa. Estava isolada. Porque quando Deus quer tratar a nossa lepra, Ele esvazia e nos isola. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de purificação de Deus. Isso é subjetivo. Isso é individual. Não vai dar para colocar a culpa, não vai dar para terceirizar. O Senhor está dizendo: eu vos isolei. Eu quero que você se esvazie das desculpas, se esvazie das terceirizações e se isole. Tem gente, pastor Roberto, que não entendeu. É isolamento. E tem gente que não entendeu. Passa o dia todo no Netflix. Passa o dia todo no Facebook, no Instagram. Você não entendeu que Deus está dizendo: é tempo de isolamento, é tempo de cortar as conexões externas possíveis para receber um tratamento de Deus. Teve gente que não entendeu. É por isso que a Bíblia diz, eu encerro: quem é sujo, suje-se mais ainda. Mas quem é puro, purifique-se mais ainda. Tem gente que vai entrar e sair dessa quarentena pior do que entrou, sem vida de oração. As manchas vão crescer. O sacerdote isolou, o pastor Robert disse: daqui a 7 dias eu volto. E sabe qual é o desejo do coração dele? Quando eu voltar, essas manchas vão ter sumido. Leia o texto depois: quando eu voltar, quando chegar o período de término do isolamento, o meu povo vai estar limpo. O meu povo vai estar orando. O meu povo vai ter entendido. Mas em vez disso, tem muitos que não entenderam que é para se isolar, que é para buscar o Senhor. E em vez das manchas sumirem, estão aumentando. Aleluia. Depois de 7 dias, isso é subjetivo, para Davi foi 1 ano. Ele pecou, a casa ficou fechada, vazia. Os irmãos podem me mostrar durante 1 ano, depois que Davi pecou, se Deus falou com ele durante 1 ano. Não falou, ficou vazio. Depois de 1 ano, veio um sacerdote, veio falar com ele. Deus esvaziou a casa de Davi. Porque pode ser rei, pode ser pregador, pode ser pastor. Se tiver em pecado, está vazio. Está usando a letra, mas está vazio. A casa está vazia. E é o próprio Deus que esvazia para a gente se curar. Aleluia. Para a gente voltar a orar. Mas tem gente que não entende, não se isola. Mas quando o sacerdote volta, 7 dias depois, ele abre as portas e no coração dele: eu espero que a casa esteja limpa. A pergunta que Deus nos deixa essa noite, nessa rápida flexão: como é que está a casa? O exame vai chegar. O examinador entra. A casa continuou de pé, pastor Alex, mas estava vazia. Pastor Roberto, a casa continuou de pé, só que estava fechada e vazia. E tem muita gente de pé. Todo mundo passa, pensa que a gente está de pé.
Mas o examinador entra, ele sabe que a casa está vazia. Para curar. Aleluia, para curar. E quando ele volta, olha as paredes, depois de 7 dias de isolamento. Oh meu Deus, quando esse Covid terminar, o examinador vai olhar as paredes da nossa vida, a nossa alma, e o que ele quer achar é oração, é consagração, é arrependimento, é espiritualidade, é perdão, é vida com Deus. E agora vamos culpar quem pela nossa frieza? Não vamos culpar ninguém, pastor Alex. Ele entra, dá uma olhada, o coração dele, ele queria que as manchas desaparecessem, mas e se não desaparece? O que ele faz? Está no texto, vamos ler para a gente encerrar. O sacerdote virá novamente, verso 39 do capítulo 14, no 7º dia, e examinará. E se a lepra tiver espalhada nas paredes da casa ainda, então o sacerdote vai ordenar: arranquem-se as pedras, porque elas não foram curadas. Não, dobre a sua atenção, ele não vai dizer derrube a casa, ele vai dizer faça buraco nela, arranque as pedras que estão manchadas, porque eu dei tempo para elas se curarem, e elas não se curaram. E a casa não vai cair por causa de algumas pedras leprosas. O Senhor está dizendo, é tempo de se curar, é tempo de se purificar, porque se não se purificar, o exame vai chegar, e as pedras que estiverem sujas vão ser arrancadas. Tem gente que acha que a casa vai cair, mas o dono da casa é Deus. E ele está dizendo, eu não derrubo a casa, eu arranco as pedras leprosas. Vai ter buracos, vão se enxergar o vazio da casa, porque quando arranca as pedras, se enxerga que ela está vazia, está de pé, mas está vazia. Mas o Senhor está dizendo, é necessário, se faz necessário, porque leprosa como está não pode ficar. Arranca as pedras que estão leprosas. Eu profetizo, guarde-me o Senhor, que está chegando o tempo aí que o Senhor vai arrancar as pedras que não oram, as pedras que não se arrependem, as pedras que não perdoam, as pedras que não amam, as pedras que vivem uma vida dupla, as pedras que têm um armário, um guarda-roupa para vir para a igreja e outro para desfrutar do mundo, as pedras que têm um altar para Jeová, mas tem um altar para Baal. O Senhor está dizendo, eu vou arrancar essas pedras, e fica tranquilo, porque a casa não vai ficar desburacada não. No contexto posterior, o Senhor diz, já tem pedra nova para tapar os buracos. E não arranca só as pedras não, além de arrancar as pedras, raspa, verso de número 41, ele fará com que a casa seja raspada, arranque o reboco dela, por dentro e por fora. Reboco fala de aparência, fala daquilo que maqueia. O Senhor está dizendo, o que adianta manter o reboco se as pedras estão leprosas? O que adianta manter essa aparência? Esse terninho aqui não adianta se a pedra estiver leprosa. O Senhor está dizendo, eu vou arrancar o reboco, eu vou raspar, aleluia, vou jogar fora. Reboco é aparência, e o Senhor disse, arranque todo o reboco até virar pó. Eu profetizo, pastor Roberto, que Deus vai arrancar nossa aparência, ouça o que eu estou falando, a nossa aparência, Ele vai transformar em pó. Mas fique tranquilo, porque o texto diz que já tem um reboco novo preparado. Setor 41, meus irmãos, fiquem com esta palavra. Já tem um reboco novo preparado para a igreja. Já tem uma aparência nova, e não é uma aparência que cobre o que está leproso, é uma aparência que reflete o que foi limpo. Aleluia! É uma aparência que reflete a pureza de dentro. O Senhor está dizendo, vou limpar o altar.
Vou tirar a pedra leprosa do altar. Vou tirar a pedra leprosa da nave da igreja. Vou tirar a pedra leprosa. Vou transformar a aparência em pó. E vou colocar pedra nova. E vou fazer uma nova aparência para minha igreja. Diz o Senhor. Aleluia. Fica com esta palavra. E aproveite o seu tempo. Porque agora a culpa não é de ninguém. A culpa da minha lepra não pode ser sua. A culpa da minha lepra não pode ser sua. E a culpa da sua lepra não pode ser minha. O Senhor está dizendo: é você mesmo. A culpa é sua. Amém. Aleluia. Boa esta palavra. Boa é a palavra de Deus aos nossos corações. Nosso irmão disse que era necessário que se chamasse o sacerdote. E disse que todas as vezes que Jesus se aproximou de um leproso, aquele leproso saiu limpo. E o Senhor, Ele nos diz nesta noite: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Aleluia. E por amor de mim, dos teus pecados, eu não me lembro mais. Se aproxime de Jesus. Aproveita o isolamento, se aproxima dele, porque o leproso que se aproxima de Jesus sai curado, sai limpo. Oh glória! O Senhor Jesus, Ele mandou esta palavra como água corrente para a igreja, para que saia tirando toda a sujeira, limpando todo o pecado, e o nome dEle continue sendo glorificado. Santidade ao Senhor, igreja, aleluia. O Senhor está conosco, o Senhor está purificando, está perdoando o pecado nesta noite. O Senhor está mudando vidas. O teu aperto aí no coração é o Senhor trabalhando, porque a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento, e a tua vida muda, tenha certeza disso, oh glória. O Senhor Jesus, Ele está trabalhando na tua vida, na tua casa e na tua família. Deus abençoe. Pastor Luiz Leite, irmã Luísa Leite, Deus abençoe aos nossos irmãos. Nós queremos agradecer ao Senhor, queremos agradecer o nosso pastor Geraldo, nossa irmã Dilneia que esteve aí, glorificando ao Senhor conosco também. Deus abençoe a vida de cada irmão que cultuou nesta noite, que glorificou ao Senhor. Cada um de vocês, o Senhor tem uma bênção especial para a tua vida. Eu te peço agora, coloque-se de pé na tua casa. Aleluia. Se você passou 40 dias, não orou ainda, vamos orar agora. Peça perdão ao Senhor pelo teu pecado. Peça perdão a Ele pela tua negligência. Eu peço perdão aqui, você pede perdão aí. E o Senhor, Ele vai transformando as nossas vidas agora. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tão gloriosa palavra aos nossos corações. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te pedimos, Senhor, venha curar a lepra nesta noite. Venha limpar os pecados nesta noite. Senhor, perdoa a nossa negligência, perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa fraqueza, meu Deus. Tenha misericórdia da tua igreja que está reunida em casa nesta noite. Senhor Jesus, nós cremos no teu trabalho, nós cremos que o Senhor está trabalhando, meu Deus, e agora nos colocamos em tua presença arrependidos. Ó Deus, com o coração derramado na tua presença. Senhor Jesus, venha nos purificar. Senhor Jesus, venha apagar as transgressões. Venha dar vestes novas, Senhor, nesta noite. Vestes de alegria e vestes de louvor, para que o teu nome seja glorificado. Continua conosco nesta noite. Abençoa a noite dos teus filhos, abençoa cada casa e cada família, restaura-nos para te adorar, Senhor.
Em nome de Jesus nós te pedimos a tua bênção e te agradecemos nesta noite. Amém, Jesus. Levante sua mão comigo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. E nesta noite nós dizemos juntos, amém. Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.